Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Ponto. A família dele é de filha da puta e merece isso? Merece. Eu nunca falei que eles não são. Mas a verdade é uma só. O Shanks enganou o menino Luffy, enganou o Roger, enganou o menino Luffy e agora está enganando o próprio pai. Daqui a pouco não tem mais personagem pra ele enganar, né? Mas vamos ver. O que o Harold tá falando aqui? Ah tá, por enquanto ele vai ser uma lâmina de Deus como você. Aí o Harold tá falando: Hitomazu wa omae to onajiku. Ah não, isso aqui é o que ele tá explicando da lâmina de Deus. Aqui ó. Shamrock ni mo hajime o mottanda ga ore wa omae ni atta koto ga. Ele tá falando assim, foi igual quando eu vi o Shamrock pela primeira vez, mas eu não já vi você de algum lugar. E aí o Shanks, porque é um rato safado, mente pro Harold. Não é isso? Ele fala assim, Shiraneyo deke dake no tada no fumenga. Fala assim, não sei lá. Ele fala de uma maneira muito rude, o Shanks, né? O Shanks tá falando de uma maneira muito rude. Não sei, mas você é só um plebeu gigante. Um plebeu grande, né? Não é bem gigante, é grande. Não fale comigo como se eu fosse um igual. Ore wa moto kara figarando no chi wo hite tanda. Kishi ni wa ore wa saki ni naru. Então, o Shanks está falando muito de uma maneira muito rude, grosseira, muito rude. O Shanks nunca falou assim. Então, obviamente, ele deve estar enganando o Harold. Mil graças. Você tá aí ainda? Ô, Mil graças. Fala. Me diz uma coisa. Se o Harold era um dos Cavaleiros de Deus e aparentemente não deu certo ele ser um Cavaleiro de Deus por qualquer motivo que seja, já que o governo mundial teve que mandar ele lá pra pegar o Loki e tal, o Harold foi morto, enfim, ninguém sabe o que aconteceu. Quem que tava cuidando de Elbaf enquanto o Loki tava preso e o Harold tava fudido? Hein? Roberto, A depois 100 veja reis, a segundo teoria o do próprio Punk Imo, e que foi recorde lá sobre o fazer o nome Dory do e o Brog. Shanks no Twitter. Oi? Tá 100 rei lá. Não, uma coisa está sem rei. Eu não falei que tá com rei. Eu falei quem protege Elbaf. Eu tô Enquanto ele falando não... rei. Calma! Eu não perguntei isso. Eu perguntei quem protege. Ah, o Dory e o Brog. Não, eles não estavam lá. Quem protege? O Hajirudin. Não, ele não estava lá. Não, o Hajirudin tinha próprio bando. Que o outro cara lá era tal navegador. Quem é? Quem protegia Elbaf era o Shanks. Não era o Loki estava preso. Isso significa que o Shanks está protegendo o próprio território. Não é mesmo? Eu já falei que o Baf não é território do Shanks. É território do Shanks, sim. É território do Shanks, sim. O Jaru. Que Jaru o quê? Gaban aparece em Elbaf aí? É verdade, nessa época. Nessa época. Roberto fala uma pergunta e esqueceu de estipular o tempo. Como assim estipular o tempo? Não entendi. Shanks é bem-vindo lá, pô. Pois é, mas por que o Shanks é bem-vindo lá? Ouça meu áudio novamente, canal. Eu já escutei. Ver a teoria do Punk Records. Eu escutei. Mas enfim, vamos acabar o capítulo. Tô demorando muito. Enfim, ele tá falando que tem sangue da família Figarland nas veias. E por conta disso ele vai se tornar um cavaleiro antes dele. E aí o Harold fala: acho que eu confundi você com outra pessoa. Quem que o Harold viu que lembra... Foi um ruivo, provavelmente. Será que foi a mãe dos dois que ele conheceu? O Harold viu um personagem que lembra o Shanks e o Shamrock. Quem vocês acham que é? Digam aí no chat, enquanto eu vou lendo.
E aqui do lado tá falando. Ikou Shamrock. Moto Oshiete Kure Seichi no Koto. Fala logo, Shamrock. Eu quero saber mais sobre a Terra Sagrada. Jike no Hanin mo Toraete Tegara o Tateta. Ele quer ficar bem na fita, descobrindo quem foi o responsável pelo incidente. Tegariwa. Tem alguma pista sobre quem fez isso? E aí ele fala assim: Kegaga Kantishi Tegara Temo Osou Koanoi Zero Shomuksu. Não é melhor você fazer isso depois que seus ferimentos estiverem sarados, estiverem curados? E ele tá falando do rosto do Shanks. Provavelmente foi o Tite que fez isso, né? Deve ser o machucado do Tite isso. Tudo indica que foi isso. E aí ele fala assim: Omae ni wa wakarane yo 24 nen mae no jinsei wo ubauni. É engraçado o Shanks falando de roubar quando ele é o maior ladrão de todos. Ele fala assim: você não sabe como é ter 24 anos da sua vida roubados. Dori de oarito chigau kigashiteta. Não é pra memes que eu sempre me senti diferente dos outros. Kami no Jushin, né? Lâmina de Deus. Família Figarland. Shanksei. Então são Shanks. E do outro lado, Kami no Kistan, né? Cavaleiro de Deus. Família Figarland. Shamrocksei. São Shamrock, né? São Shamrock. Subete ga kirai data. Eu sempre odiei tudo. E o Harold não acredita nele porque ele é um rato safado, né? O Harold não cai nesse papo. E aqui tem a Ida. Tem a Ida, porque o nome do capítulo é dela, né? Então, no mesmo ano, Vila de Yoshimura. Pescador, né? Que é sacana, né? Então Vila dos Pescadores em Oba. Não consigo, mesmo com a medicina que eu possuo, nas minhas habilidades de medicina. Vou falar com o Harold para que ele traga médico e remédios. Não, ele tá ocupado na missão. Konatoki no tame no seifu no network daro. Então, mas a network do governo, então a rede do governo não serve justamente para essas situações. Kona no jirikide naruwayo. Ela tá doente, então ela vai morrer, né? Eu consigo me recuperar sozinho. Ela tá falando da Mato, cuide da caverna pra mim. Teve uma teoria muito louca que falou que Mato era mãe de Yamato, porque é Mato e Yamato, mas acho que não. Isso é uma coisa de maluco. Só maluco pensa isso, tá? Mesmo assim você tá mais fraca todos os dias, a cada dia que passa, né? Se você não melhorar, o Harold vai ficar triste. Todas as vezes que o Harold voltou, ele visita os anciãos e pedem para que você se torne sua esposa oficial. Ele é um bobo, eu gosto daqui. Eu me dou muito bem com turistas de outros países. Fazendo o que eu faço, eu sinto que eu tô sendo útil. É o que ela tá fazendo aqui, né? Coxa daqui. Tô sendo só um pouquinho útil, né? Harado no yakuni tata kininarerunda. Tô sinto que eu tô sendo útil pro Harold. E aqui chega o Loki derrubando um boi. Esse boi me lembrou o Motobaro. Lembram do Motobaro? O Motobaro é o bisão do Val. Foi quando o Luffy usou o Haoshoku pela primeira vez, lembram? Ele me lembrou desse bisão, me lembrou o Motobaro. Não é muito parecido, mas me lembrou. Oi. E o Somonobaba. Ele tá falando... Oi, velha forasteira. Ele tá falando assim, Loki. Babá Niniko Demoko Asero. Dá um pouco de carne pra velha. Ano Sakaba wa ore no Kyukishuda. A taverna é um lugar que eu gosto de relaxar. Abre logo. Matako. Ano Akudo. Sono mama dekakonara yagate. Are o tegasuketen no wa omae-san kurai da yo. Ele continua encrenqueiro e você é a única que consegue lidar com ele. Hairujin nishite mo ima nakama tachi to
Aqui, eu não falei que o... Ah, foi por isso que o Hairudin e os outros foram pro mar. Foi pra tentar achar uma cura pra ela. Lembra que eu falei que eles não estavam na vila? Então acho que foi isso que aconteceu. Eles não estavam pra cuidar dela. Aconteceu alguma coisa com ela, que ela tá doente, né? Não sei que doença é essa, vamos ver. Então o Hairudin e os outros foram atrás de um remédio porque todos te amam muito. Principalmente os seus filhos. E ela tá falando, todos estão fazendo um drama muito grande. Reiki Demo Orishina. Eu estou bem, mas fico feliz que se preocupam comigo, né? É o Baf. Sakemura, então é a vila da bebida. Que é o local de nascimento da mãe biológica do Loki, né? Como é que é? Ana Yosomono no Onani. Então aquela... Nós nunca aceitaríamos que aquela forasteira, aquela mulher de fora, se tornasse a esposa oficial. Você concorda com isso? Você também concorda conosco, não é, Loki? Nós somos da família da esposa de verdade, da Astrid, que é a esposa oficial. Então nós não vamos abrir mão do dinheiro e das riquezas. Do status, né? Dakara Dokumotei Atanda. Por isso eu envenenei. Ixi. É um fungo isso aqui. É um fungo específico. Eu não sei que fungo é esse aqui. É um fungo. Mas ela é morte certa. Matou. Yahari Haruni Lenlakuo. Liga pro Harold. Chinankatsu nagate nakutemo sa. Hairudin to onaji yoni. Mesmo que você não compartilhe o mesmo sangue que o Hairudin, você também é o meu filho querido, Loki. Oi, Loki. Shinanei na Aida. A Aida vai morrer e aí o Loki destrói a vila inteira. Oboe Tokedayo. Oreno de Paua. Eu lembro da minha mãe biológica. Ela me odiava e me jogou no submundo. Naniga Zai-san Gomi Chizokuga. Que status, riqueza. Vocês são uma família de lixo. Gomi, lixo, né? É uma correlação com a família do Shanks, né? Todo o dinheiro, prestígio, enfim, sangue nobre, mas são lixos, né? Gomi Kuzuda. Lixo. A Aida não vai morrer, ela é... Hahao Yanandazo. A única mãe que eu tenho. E ela tá falando aqui. Samishi yone Raki-kun. Uchi ni kuru? Tá falando... Você deve se sentir sozinho, né, Loki? Não quer vir comigo? E ela tá falando no sentido de morar com ela. E ele falou que era a única mãe que ele teve. E aí o capítulo acaba. Capítulo denso, muita coisa pra falar. Provavelmente essa é a vila que foi da árvore que foi incendiada. Provavelmente, é uma boa. Só que tem que ver quanto tempo foi, né? Não tá dizendo exatamente quanto tempo foi. Então provavelmente foi o mesmo ano. Só que... veneno e tempo. Eu não... Tem um mangá que vai ganhar anime. Vocês assistiram isso daqui? Talvez isso aqui seja... Então, velho, eu... Desde o começo do capítulo eu tô encanado com isso daqui, ó. Desde o começo do capítulo eu tô encanado com esse relógio, tá? Porque o Oda falar os dias, quantos anos passam, isso é normal. Mas as horas, isso não é normal. Só quando ele quer enfatizar por algum motivo. E tem um mangá que vai ganhar anime que se chama... E tem a ver com veneno, tem a ver com romance, tem a ver com uma coisa que se chama Marriage Toxin. Ele é um mangá da Manga Plus, tá?
Ele ganhou o trailer lá, vocês podem ver lá o negócio. E na história, esse personagem, ele é um mestre de venenos, né? E ele precisa continuar a linhagem de usuários de veneno do clã dele. E ele precisa se casar e ter filhos pra isso. Mas ele não quer, ele não acredita no amor, enfim, ele não quer. E aí, como ele não quer, a irmã dele vai ter que fazer isso. Só que a irmã dele é lésbica. E a irmã dele tem uma namorada que ela gosta muito. E aí, ela vai ser forçada a ter um filho. Olha que bagulho bizarro. Porque ele não quer ter o filho, né? E aí ele recebe uma missão, tudo isso enquanto está acontecendo, ele encontra essa menina aqui que ele tem que matar ela, né? Ele envenena ela, enfim, faz um monte de coisa horrível com ela. E aí, leiam lá depois. E aí ele meio que se apaixona por ela, ela se apaixona por ele, não sei exatamente o que é, enquanto essa treta tá rolando. E aí ele fala assim, você não quer se casar comigo? E ela tem uma cara mal bonitinha assim, aí depois ela fala, não. Mano, foi um puta plot twist do caralho. E tem a ver com veneno, entendeu? De uma pessoa querida pra você ser envenenada. E tem um relógio que mostra o tempo que vai passando até o veneno agir dentro do capítulo. Então eu não sei se é uma referência, mas eu só lembrei esses dias porque. Por motivos. Eu não posso falar o motivo, mas enfim, motivos, tá? Então eu acho que tem a ver, talvez tenha a ver com Marriage Toxin, mas eu não vou cravar. Mas a referência dessa semana parece ter sido bem clara, que foi Cavaleiro do Zodíaco aqui. Isso aqui é claramente uma referência às 12 casas. É óbvio que é uma referência às 12 casas. Ninguém é maluco dizer que não vai ser. Fechou? O Lu me mandou um link aqui do Dawn Stussy, que é é um cara que faz um conteúdo muito bom, que é o Dawn and Dusk, né? No Twitter. Deixa eu dar uma olhada aqui o que ele falou. Muitas pessoas acham que moça na verdade é Shirahoshi, mas de uma perspectiva de um japonês é diferente. Shirahoshi often her sentence, a Shirahoshi normalmente termina suas frases com palavras muito formais como sim, shimasu, ela sempre termina com shimasu e com imasu, né, que é a forma polida do verbo. O que é considerado o honorífico polido, forma de japonês. Mas ela usa ela o tempo todo. Então, como ela usa isso o tempo todo, termina saindo fora do comum. É tipo uma pessoa falar voz mecê, voz mecê, voz mecê. Ninguém fala mais isso, né? Ou então alguém falar irei, farei, cagarei, fazer o futuro do pretérito dessa forma. Ninguém fala assim, entendeu? É basicamente isso que ele tá falando. Como você tenta ser formal demais, fica parecendo que você não sabe do que você tá falando. Você passa a sensação oposta do que você quer dizer, entendeu? Então é isso que ele tá falando aqui. Moça, por outro lado, fala de uma forma de uma mulher adulta. Moça, por outro lado, fala como uma mulher adulta. Foi o que eu falei, lembra? Que parece uma mulher. A própria escolha de palavra delas passa um ar de inteligência. Palavras como nani mononi, que é o getai, ou junani no atano moshigairu. Feel far more refined Shirahoshi. Parece muito mais refinado que o da Shirahoshi. Por conta disso, eu pessoalmente acho que existe uma possibilidade que moça e Shirahoshi não são a mesma pessoa. Beleza? Então é isso aí que o Dawn Dusk falou. Eu não cravei se é Shirahoshi. E por quê? Porque o termo que o Loki usa pra falar com ela é moça-kou. E não moça-moça, que foi o termo usado aqui. Eu falei isso no começo da live. Tá? Eu falei isso literalmente no começo da live. E por que o Oda ia colocar isso de novo? Mãe da Shirahoshi viva? Não, não tá. Moça-mãe? Não. Não. Porque pode ser um personagem barbado. E como é o nome do pai da Lola e da Chiffon? Lola and Chiffon Dead. É o Pound. O Pound não é bem barbado. E nem a Lola, né? Então não parece ser o caso. Então talvez não seja a Lola. Eu sempre achei que fosse a Lola. Porque de tudo que a gente sabe sobre o Loki, a única coisa que ainda não foi mostrada basicamente, né? Agora a gente já deve saber o motivo dele ser preso, porque ele destruiu a vila lá dos anciãos e vão prender ele e tudo mais. Só que a gente não sabe ainda qual é a relação dele com a Lola. E por que ele queria ficar com a Lola. Que é a parte mais importante dele, já que foi a primeira coisa que foi falada sobre ele, não é? Então, é isso. A Lola se casou? Não. Quem se casou foi a Chiffon. Até onde a gente sabe. A Lola se casou na história de capa, Roberto. Ah, é? Com quem? Com aquele gote da tripulação do Capone. A Lola? É. Ok. A Chiffon, tá bom. Ok. Beleza, com o Got, perfeito. Então ela se casou. Acabou completamente pro Loki. Não sobra nada pro Beta, como vocês falam. Né?
Pois é. Pois é, a Lola casou. Perfeito. Então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo. Eu peguei o capítulo aqui da fala do Rei do Mar lá, se você quiser ver aí. Manda aí. Sobre Cadê? É 968 o capítulo. 968. Tá, eu vou dar uma olhada depois. Eu não vou olhar agora não. Tenho que achar lá na minha bagunça onde tá o negócio. Eu Então, posto lá no negócio. Antes de eu quero perguntar uma coisa da tradução. Lá na página que o narrador tá falando dos piratas, do Barba Branca, do Mon, Kai, do Roger. Sim, eu falei sobre isso. Eu não sei se você escutou, mas eu falei sobre isso extensivamente, mas diga. Não, eu quero saber, isso eu admito que eu quero saber exclusivamente por causa de Power Scaling. Mas sempre é. Mas sempre é. Não, você tá vendo como eu admito, cara? Eu não tenho problema em falar. Eu quero saber se o narrador fala que eles chegaram no auge deles na próxima década ou em duas. Porque na inglês, o Stephen Paul, o tradutor lá, ele traduz como na próxima 1 ou 2 décadas. E na oficial em português só tá 1 década. Parece bem óbvio o que é isso aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu só abrir. Vocês estão vendo o G-Show aqui, né? Eu nunca sei o que tá sendo mostrado, não. Peraí. Deixa eu vir aqui. Cadê a porra do navegador, velho? Deixa eu fechar metade dessas coisas aqui. Tem um monte de coisa aberta. Fecha. Tá, vamos ver. O termo que é dito é esse aqui, ó. É Jusunemai, né? Cadê? Jusunen. Então é esse aqui, ó. Jusunen. Porra, eu escrevi errado? Ué. Tá que pariu, viu? Bicho burro do cara. Eu odeio esse Happy Burn em inglês, mano. Só me dá dor de cabeça. Pera aí. Eu vou fazer de outra forma. É porque é Jusunen, tá, entendi. Junen. Cadê a cruz, caralho? Cadê a porra do kanji? Ai, que caralho, hein? Pronto, caralho. Tá aqui, ó. Esse é o termo que vocês querem. Vários anos, tá? Jusunen são... Sunen significa vários anos. Então, Jusunen são 10 vários anos. Então, são dezenas de anos, tá? São mais de 10 anos, com certeza. Tá? Tá bom? Então, nas décadas à frente. Nas décadas por vir. Tá bom? Perfeito. O que mais vocês querem saber? Ai, como é bom ser tetracampeão da Libertadores. Como é bom ser uma coisa que nenhum de vocês é. Que maravilha! A não ser que você torça pelo Clube de Regata de Flamengo. E qual que você acha que tá mais de acordo, então? A do inglês ou do português? Como foi? Português tá assim, por volta da próxima década. E da inglês tá por volta de 1 ou 2 décadas. Então... Cara, se fosse 2 décadas, o Oda teria dito. Se fosse mais de 2 décadas, o Oda teria dito exatamente mais de 2 décadas. Mas não foi, ele deu um número muito específico. Então são mais de 10 anos e menos de 20. Tá? O Roberto Roger chegou a Lodestar 3 vezes? Não. Que loucura é essa? Não. Ele chegou uma vez, a gente sabe. Se ele chegou mais de uma vez, não sabemos. Não sabemos. E tem do Fisher Tiger lá que eu não... O negócio lá, pô. Peraí, eu li uma loucura aqui. Tem uma teoria que os gêmeos trocaram de lugar e aquele que conhecemos é o Sean Rock? Que diferença faz? Caralho. Cara, isso daí, mano, você... olha que loucura. Como assim o que vocês conhecem é o Sean Rock? Não importa qual é o nome dele. O que importa é que o bebê que foi levado pelo Roger é o que a gente conhece como Shanks. Que loucura, porra. Vocês estão... é inacreditável que os caras tentam fazer pra salvar o rato safado. É inacreditável, não tem como. Isso não é pra salvar o sim. Sabe por que fizeram essa teoria?
Porque no capítulo, o Shamrock, ele tá vestido... Ele tá vestido com a camisa aberta, igual o Shanks. E o Shanks tá vestido com a camisa fechada. Tá, E whatever. atualmente o Shanks se veste com a camisa aberta e o Shamrock fechado. Deus do céu. Só falta isso. É cada loucura, viu? O ovo do Roger. O ovo do Roger a gente não sabe. Eu acho que é uma arma ancestral. Cara, porque eu tenho essa teoria. Que o ovo do Roger é literalmente design do navio. Não é. Não. Eu tô começando a pensar. Porque foi mostrado lá antes do Roger estar. Mas quando o Tom fez o Oro Jackson, não tinha ovo por nenhuma. Não inventa moda. Não, mas onde a gente viu que não tinha o ovo quando o Tom fez? Nunca foi mostrado. Não. Saiu a voz do Joy Boy, Rob, mesma voz do primeiro OVA de One Piece. Eu fiquei sabendo, bem da hora. Eu vou assistir depois. O Old Roger deve ser um dragão de verdade. Eu acho que não. Eu acho que é uma arma ancestral. Porque eu acho que o Uranus, que é literalmente o deus do céu, que é a arma ancestral, é o que saiu do ovo. De certa forma. Roberto. Oi. Sobre o Fisher Tiger, eu já vou te adiantar que na tradução ele não fala literalmente, tipo, eu fui escravo, eu era escravo, pro Netuno e pra Otohime. Eles perguntam, o que você viu nessa viagem? E aí ele fala, a natureza humana ou os humanos, depende da tradução. Eu vou ver no original. E não aí, confio em nenhuma dessas traduções, não confio. Se não for oficial, não confio. Mas não é por tradução que a gente sabe a timeline. É porque essa conversa com eles acontece 16 anos atrás. Tá. E o incidente acontece há 15 anos atrás. Tá. E aí é 1 ano de diferença. Só que no leito de morte do Fisher Tiger, ele fala que ele foi escravo por vários anos. Perfeito. Que ele foi aprisionado lá por vários anos. E aí ele conseguiu fugir. Só que ele não conseguiu abandonar os caras pra trás. Então o Oda precisa explicar esse negócio do Fisher Tiger tá com colar e com o negócio. Porque se ele não explicar, vai parecer que tipo, o Oda errou na timeline. E se ele explicar que ele foi pego 2 vezes, daí é um retcon normal. Que não há incoerência necessariamente. Entendi. Eu não acho que vai ser retcon, porque isso é uma coisa muito importante de One Piece. Eu não acho que o Oda erraria isso, mas pode ser. A gente tem que esperar quando sair a versão do volume, vai levar um tempo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o capítulo e vou comparar. Tem uma outra coisa também que eu vi. Isso daqui, ó... Eu já vi essa cena aqui antes. Eu não sei se o Oda já tinha desenhado ela, mas eu acho que sim. Porque eu lembro que no anime mostrou uma cena parecida com essa. E se tinha no anime, tem no mangá, com 100% de certeza. Já, pois é. Tá? E outra coisa, o que garante que esse aqui é o Shanks e não o Shamrock? O que garante? A bandagem. Não quer dizer, não tem bandagem nenhuma aqui, só não tá mostrando o olho. Olha a mão do Fisher Tiger. Como assim a mão do Fisher Tiger? Quando ele ataca o Shanks. Ah, você tá falando que ele pega a bandagem? E olha o sangue saindo do olho do Shanks. Ah, isso é um bom argumento, eu não tinha visto não. Ou seja, o Shanks é bucha e ainda levou uma do Fisher Tiger, é isso? Perfeito. É isso aí. Ele é tudo bucha que o Fisher Tiger nem percebeu, ele... Pois é, se o Fisher Tiger não percebeu, como é que ele deu um nele? Como é que ele acertou o golpe? O Fisher Tiger não percebeu que o Shanks acertou o colar dele até despedaçar na frente dele. Se o Shanks quisesse lutar o Fisher Tiger, teria morrido em 1 segundo. Tá bom, então ele quis tomar uma no olho de novo, né? É tão interessante essas coisas do Shanks, ele gosta de perder quase o olho, ele gosta de perder o braço, ele ama ser mutilado, né? Ele tem um fetiche em perder partes do corpo dele, que da hora. Não tinha o que fazer, né? O cara, se ele desviasse, ele não ia conseguir libertar o cara do colar. Ele se sacrifica pelos outros mais uma vez. Agora sacrifica o braço, se sacrifica o olho pra libertar o Fisher Tiger. É assim que funciona meu Gold. Isso que você não tá entendendo sobre o Shanks. Eu sei como funciona seu Gold. Eu vou roubar o One Piece. Eu sei exatamente como funciona o seu Gold. De onde veio o seu ódio ao Shanks? Meu ódio ao Shanks nasceu no dia que ele falou que ele ia roubar
O One Piece. Naquele momento eu falei, já era. Eu já não gostava dele. Eu já não gostava dele. Pra isso, você vai fazer o L de novo. E aí Cara, vai ter que entrar ainda. eu tenho uma teoria maravilhosa de que o Shanks é que vai ser o vilão final. E aí o Luffy vai ter que enfrentar ele. E o Luffy vai dar um pau nele. E aí a vida do Migros não vai ter mais nenhum sentido. Porque o Corinthians vai estar na merda, né? E o Shanks não vai ter mais nada. E acabou pra ele. Né? Se for o vilão final, aí a minha agenda de Power Scale vai ganhar também. Não vai. Vai sim. A sua agenda não vai vencer porque o protagonista não é o Shanks. O protagonista é o Luffy. Então você já não vai vencer por definição. Você já começou errado. Nunca tô falando que ele vai derrotar o Luffy. Não que vai. ele é mais forte. Nada Não sério. vai. Porque o power Scaling já não faz sentido por definição. Porque vocês não querem ver quem é o personagem mais forte. Vocês querem ver quem é o personagem mais forte depois do protagonista. Se ele for o vilão final, quer dizer que ele vai ser o mais forte que o Luffy vai enfrentar. Ponto. Tá bom, não quer dizer nada. Ele não vai ser o mais forte por definição, já que ele vai estar atrás do Luffy. Quer dizer que a minha agenda de Power Scale ganhou. A minha agenda... cara, essa palavra não tem como, tá ligado? Não tem como. Enfim. Roberto, eu não tenho problema em admitir que eu tenho agenda. Tudo bem, eu não tenho. Eu não tenho. O problema é que você acha que tudo que eu tô falando é negócio de agenda. Mas sim, você tem uma agenda. Não tem absolutamente nada a ver com a agenda. Você não tem uma agenda. A minha agenda é mais Oden do que Shanks ainda. Porque o Shanks nem é necessariamente agenda. Mas é que tá. A sua agenda é mais Oden do que Shanks porque você tem uma agenda não porque você gosta do Oden, mas é porque você odeia outro personagem. E aí você gosta desse por tabela. Eu sei como vocês funcionam. Vocês são insanos. Eu sei. Milgras, eu não faço Power Scale, mas eu sei como a mente doentia de vocês funciona muito melhor do que vocês mesmos. Eu já provei isso várias vezes. Várias vezes. O Oden é meu personagem preferido, por isso que eu tenho agenda nele. O meu personagem favorito é o Luffy, eu já falei. E o Robson, eu gosto muito do Robson também. Inclusive, essa cena que eu pedi pra você falar das décadas foi por causa do Oden. Porque Sim. muita gente fica falando: ai, o Kaido era muito mais fraco quando enfrentou o Oden. Ai, o Kaido tava no auge quando enfrentou o Oden. Dessa fala do narrador aí, pra luta do Oden, foi mais de uma década. Foi 13, 14 anos, se eu não me engano. Ou seja, o Kaido tava no auge quando enfrentou o Oden. Coisa que eu sempre falei, sabe por quê? Porque já foi mostrado em outros flashbacks, antes do Kaido enfrentar o Oden, o Kaido sendo chamado de mais forte, o Kaido sendo chamado de invencível. Mas eu já cansei de explicar isso pra você, mas eu já cansei de falar isso pra você. O Kaido tava no auge nessa época? Muito provavelmente sim, concordo. A questão não é essa. A questão é que as pessoas só hypam o Kaido pelo mesmo motivo que elas hypam o Mihawk. Pelo mesmo motivo que elas... O Dragon não, porque é retado político. Eles fazem isso... O do Kaido é por causa da caixa de apresentação. Uma aposta do Kaido. Só por isso. A do Kaido não é nem a caixa de apresentação, né? Porque ele não tem título. É o narrador falando. As pessoas dizem que ele nunca perde no 1v1 e ele é conhecido como a criatura mais forte do mundo. E o Oda fez isso ser real, tanto é que o Luffy não derrota ele sozinho. Foda-se, mas isso não importa, ele foi derrotado. A questão não é essa. E é por isso que eu tô falando, não faz sentido se falar de Power Scaling num mangá onde constantemente os vilões precisam de ajuda de múltiplos personagens poderosos para serem derrotados. Isso acontece em todo o arco de One Piece, é por isso que eu tô falando que não faz sentido. Por definição não faz sentido. Não faz sentido, não tem porquê. Ah, mas vamos discutir pra quê? Não. É a mesma coisa. Por que você vai torcer pro Vasco quando você pode torcer pro Flamengo? Não faz sentido. Por quê? Por que você quer enfiar uma rola no seu cu e tirar pela boca todos os dias? Por quê? Quando você pode literalmente ser feliz. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Só um adendo aqui que o Luffy é literalmente o que o Shanks quer ser. Quer dizer, ele quer... Um rato safado. Não, o que ele acha que o Shanks é. Ele acha. Porque o Luffy só descobriu que o Shanks é um Tenryubito agora. Não é mesmo? É, sim. Porque ele está sendo contado no flashback. O Luffy não sabia que o Shanks era um Tenryubito. Não vai mudar nada. Você não sabe. Você não sabe. Ele não vai se importar, lógico. Foda-se, não, mas... Ele ia te dar um soco com o Garfor porque você tá falando mal do Shanks? Eu não sei nem por que você tá falando isso pra mim.
Porque o Deus do Sol não ia gostar de você. O Deus do Sol não ia gostar de mim. O Deus do Sol não existe, Migros. Ele é um pixel. Ele é uma ideia na mente de um japonês problemático. Mas se ele existisse, ele não ia gostar de você. Sabe, esse argumento, é só os idiotas de política, de politicking que usa isso e você acha que eu levo isso a sério. Mano, isso é patético, sabe? Patético. Ai, meu Deus, precisamos respeitar os pronomes de Yamato. Yamato não existe, gente. Ai, mas precisamos pensar na sexualização dos personagens. Gente, não tem nenhuma pessoa sendo sexualizada, gente. Os personagens não existem. Tá ligado? É uma coisa de maluco isso. Ai, mas tem essa... Pelo amor de Deus. Se vocês entrarem nessas discussões idiotas... Essa discussão é idiota por definição. Se você falar aí, não podemos ter sexualização nos desenhos, nos jogos, nos videogames. Vocês estão literalmente falando, ou a um passo disso, de que não podemos ter sexualização em músicas. Não podemos ter sexualização em filmes. Não podemos ter nada. É isso que vocês estão defendendo. Isso. Não pensem que é muito distante, não. O cara que fala que não pode botar Nami e a Robin com peitões é o mesmo cara que fala que não pode ter jogos com videogames violentos, porque senão as pessoas vão sair matando as outras. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. É gente que quer censurar o que você gosta de ver, independente do que seja. Eu quero censurar. Você está falando mal do Chaves. Eu quero saber como fica no japonês o quê? O Kozuki Oden? Não entendi. Eu vi uma garota fazendo um TCC sobre a sexualização das roupas femininas de One Piece. Eu vi isso aí também. Enquanto ela fazia a fanfic do Zoro com Sanji. Não é? Ou pelo menos compartilhava isso. É gente hipócrita, gente imunda, sabe? É sempre a mesma ladainha. É sempre as mesmas... Eu já falei. São sempre as mesmas pessoas. Power Scaler, politiqueiro e shipper. São as mesmas coisas. Sempre são as mesmas coisas. O cara quer saber como fica no japonês os pronomes da Yamato. Os pronomes de Yamato. Eu já falei várias vezes. Yamato usa pronomes que normalmente... Eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Japanese... Eu já falei isso várias vezes, mas você quer ver isso? Tudo bem. Primeira coisa. Por que você se importa com os pronomes que são usados para Yamato? Você se importa porque deste lado do mundo a gente tem esse conceito extremamente moderno que, embora não seja aceito pela Academia Brasileira de Letras, isso já foi repudiado inclusive, seja linguagem neutra, seja uso de pronomes quando não tem a ver com o gênero. Vamos deixar isso bem claro, tá? Eu estou falando de uma coisa gramatical, né? Uma regra ortográfica, tá? E vocês estão fazendo isso porque pela defesa de pessoas LGBT, convencionou-se utilizar os pronomes que elas queiram usar, não necessariamente vinculados ao sexo biológico delas. Perfeito? Isto é deste lado do mundo. Do outro lado do mundo faz isso? Não. Não. Por quê? Porque os pronomes em português, eles são tão diferentes quanto os pronomes em japonês quanto se pode ser. Só porque você vê ele, ela, ou ele, ou elo, ela ou qualquer outra coisa em português, e você traduzir pra japonês, você vai achar que é a mesma coisa, você vai errar. Porque não tem nada a ver. E eu mostro. Pronome, inclusive, usa pronome masculino, não é? Exatamente. A Big Mom usa pronomes masculinos. Se vocês quiserem ver, eu já mostrei isso aqui várias vezes. Se vocês quiserem ver aqui, o uso de pronomes em japonês é de longe, disparado, uma das coisas mais difíceis de você aprender na língua. Sabe por quê? Porque existem pelo menos umas 80 formas diferentes de você falar eu ou você. E tem, inclusive, pesquisas que indicam qual o pronome que as pessoas querem usar. Então elas escolhem o pronome que ela quer usar. E isso necessariamente tem a ver com gênero? Não. Nada a ver com gênero. Isso, inclusive, tem aqui todas as pessoas que querem usar, né? A porcentagem que usam, pra quem, ó, pra amigos, pra familiares, numa classe, com alguém que visita, pra um professor, numa situação. É uma lista infindável de coisa. É infinito isso daqui. Se você falar que você entende, você não sabe porra nenhuma. Nada. Ai, Roberto, mas não é assim One Piece. É assim One Piece sim. É assim One Piece sim. Sabe por quê? Eu já vi você mencionar muito sobre a questão do eu, mas, tipo assim, por exemplo, pra se referir a, tipo, você... Todos são assim. Também tem muito? Todos são assim. Todos. Porque, de novo, aqui não tá só pra eu. Aqui não tem só eu. Aqui tem você também. Esses são os pessoais. Tem os situacionais, tem os etimológicos, tem os sociais. Mano, é infinito. Você não sabe o que você tá falando. Não sabe. Não venha me dizer que você sabe. Você não sabe porra nenhuma. Ai, mas é porque eu acredito. Foda-se o que você acredita. Ai, mas nós precisamos respeitar. O personagem não existe. Ele não exige o seu respeito. Que negócio de retardado do caralho. Ai, não é assim One Piece. É assim sim. Tá aqui, ó. Todos os Vegapunks.
Cada um tem literalmente um pronome diferente. Cada um deles. Por exemplo, o Atlas, ela utiliza ore, que é um pronome majoritariamente masculino. Mentira sua. Ah, é? Então tá bom. Tá aqui. Usado 72% para amigos. Normalmente usado para homens. Normalmente usado para homens. Significa que é sempre o caso? Não. Atlas é um nome? Não. Não. A Lilith, ela usa o Ashi. O Ashi é um pronome majoritariamente feminino? Não. Não. É normalmente usado para um personagem velho, né? Estereotipado. Majoritariamente homens. Homens. A Lilith é um homem? Com 100% de certeza não. Então, pronomes em japonês, nada, absolutamente nada, tem a ver com gênero ou sexo. Não tem a ver. Eles podem ter a ver? Podem. Eles têm, por via de regra? Não. O Atashi é feminino, não existe isso de masculino a feminino, é exatamente isso que eu estou falando pra vocês. Ele pode ser majoritariamente utilizado, mas não significa que é sempre. Tá aqui, ó. O Atashi, um pronome, um pronome feminino, esse aqui é Atashi, né, com A. Mulheres, mas veja as notas. Majoritariamente, ficcionais, né, Ore-sama, quando tá falando de si mesmo na terceira pessoa se achando. Entendeu? Então, parem de usar esse argumento de imbecil. Os pronomes. Isso não significa nada em japonês, porque uma One Piece é escrito em japonês. Mas Yamato quer usar esses pronomes. Yamato nunca disse isso. Yamato em nenhuma fala do mangá fala, me trate com pronomes masculinos. Nunca fez isso. Nunca. Mas o Kaido faz isso. O Kaido faz isso porque muito provavelmente ele queria um filho e teve uma filha. Por quê? Porque muito provavelmente Yamato nasceu em Amazon Lily. E é por isso que Toritoma provavelmente é a mãe dela. Mas eu acho... Porra! Eu acho que tem um painel, não... de quando vai falar com Yamato, fala assim, eu quero ser Oden e Oden era um homem. Então exatamente. Pode me tratar assim. Não, podem me tratar como se eu fosse homem. Nunca usar pronomes masculinos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Oden era um homem, não é? Então você é um homem. Se Oden fosse uma chaleira, ela queria ser uma chaleira. Se Oden fosse um mink, se Oden fosse um gigante, se Oden fosse qualquer coisa. Porque, de novo, ela não quer ser como Oden. Ela quer ser Oden. Ela literalmente chega pro Momonosuke e fala, você é meu filho. Porra! Eu já comentei isso várias vezes. Cansativo pra caralho. Eles não entendem que acima dessa questão de gênero da Yamato ela tem uma pessoa que ela tem transtorno de identidade. Exatamente. Porque, na vida real, vamos imaginar o seguinte, na vida real, você acabou de perder o seu pai, você tá passando pelo luto, entendeu? Você tá triste pra caramba, e aí você, tá passando uma situação muito difícil. Aí simplesmente chega uma pessoa na rua do nada, fala assim, eu sou seu pai, você é meu filho. Cara, a última coisa que você ia preocupar é, tipo assim, a pessoa querer ser tratada de forma, tipo, masculina ou feminina. Você ia pensar, quem que é esse maluco? Pois é, o que eu tô falando pra vocês é o seguinte. Não tem nada de errado em você querer que na sua obra favorita, numa obra que você gosta, tenha a representação do que você é, ou daquilo que você acredita. No entanto, o que essas pessoas fazem não é prestigiar ou não é celebrar personagens que são verdadeiramente trans, como Mr. Chu, como Ivankov, ou pelo menos queer, né? Como Kiko, que é, que é a representatividade trans melhor em qualquer anime e mangá do que Kiko. Qualquer um. Mas beleza. Do que o Morley é estereotipado, mas tem as nuances, enfim, foda-se, tá ligado? Mas, de novo, o que essas pessoas querem é subverter a obra e pegar uma personagem que elas gostam para encaixar na cosmovisão de mundo dela e forçar os outros que não pensam igual a fazer o mesmo que elas. E quando eles não fazem, elas atacam, perseguem. Tem gente que vai atrás do emprego dessas pessoas por conta de um personagem que não existe. Entendeu? Olha o retardo dessas pessoas. Yamato não existe. Chat, é bom lembrar que o Alberto às vezes é péssimo em se expressar. Ele tá falando em específico da galera meio dodói que acaba sendo extrema. Sim, é isso que eu estou pensando. Eu estou falando especificamente dessas pessoas meio dodóis. Especificamente delas. Eu não tô falando em momento algum que o One Piece não tem representatividade LGBT. Tanto tem que eu acabei de mencionar alguns personagens que literalmente são. E Yamato não é. Já foi confirmado que Yamato não é. Tá falando de mim? Não sei se você tá falando, eu tô falando de você. Então Oda usou termos certos para se referir a trans com Kiko e não com Yamato? Sim. Literalmente está escrito no Vivicard delas. Kiko é uma personagem trans. Ponto. Yamato não é. Ponto. Mas eu não gosto. Você não gosta porque o Vivicard está falando uma coisa que você não acredita, que você não concorda. Por quê? Porque você quer encaixar a personagem na sua cosmovisão de mundo. Porque através de uma análise errada você achou que era isso. Não é. Simplesmente não é. Me perdoe.
O fã médio de One Piece fica mal, sabe a própria língua e fica dando pitaco na língua alheia. Ou fica pegando coisa que outra língua... Não, é bem simples. Eles estão analisando One Piece com a visão ocidental. Porque eles não sabem como funcionam os pronomes em japonês. Só isso. Yamato é vontade herdada de Oden, só isso. Não sei se é vontade herdada, porque ela não quer herdar a vontade de Oden. Ela quer ser Oden. É bem diferente. O Luffy herdou a vontade do Shanks. O Shanks herdou a vontade do Roger. Mas o Luffy nunca disse que quer ser o Shanks. Ele disse que queria superar o Shanks. É diferente. Mas Yamato não falou isso. Yamato falou, quero ser Oden. Ser. Yamato seria muito feliz com a fruta da Devon. Pois é, enfim. Ela seria muito feliz com a fruta da Devon, porque literalmente ela seria Oden, cara. Pois é. Enfim. Ela não, Noi Crezan. Ela não quer viver como Oden. Não. Ela quer ser Oden. Não, tipo, isso precisa ficar muito claro pra vocês. Muito claro. Yamato é uma cosplayer hardcore. Ela quer assumir a persona de Oden. Ela quer ser Oden. Mano, se isso não quiser algo mais claro do que isso, quando ela chega pro Momonosuke e fala, Momonosuke, você é meu filho. Isso é loucura. Ela é Dodói, ela é sim. Não é reencarnação, não. Ela quer que Oden não exista mais. Ela vai ser Oden. É isso que ela tá dizendo. É literalmente isso. Como é que você chega pra um garoto que perdeu o pai de uma maneira horrível naquela e fala, eu sou seu pai? Que loucura, porra. Que coisa de maluco. O pai dela é o Kaido, normal essa mina não é, pois é. Caralho, Roberto, será que o fato de trocar o Saturn e da Devil tá aparecendo em cima da marca? Isso aí é uma boa pergunta, eu não sei. Tem que ver. O pessoal gosta de falar que essa parte aí da Yamato falar que é pai do Momonosuke como se fosse uma gag, tá ligado? Mas é tipo... Mas é gag, mas faz parte de toda a gag do personagem. O problema é que essas pessoas... Essa gente faz igual o Milgras. Eles pegam as coisas que convêm a eles, as partes convenientes pra alimentar a agenda delas, falam, isso aqui é o correto e vamos usar. Mas aí quando perguntam, mas por que ela tá falando que é pai do Momonosuke? É o gag dela. Não, faz parte do contexto, é óbvio que faz. Aliás, aqui ó, você fala nessa parte defender... passar por uma live com você em negação sobre o Shanks. E você quer falar sobre a agenda. Eu não estou em negação, eu só falo a verdade. Peraí. Eu vou defender o Milgras agora. Porque você é pau esquerdo igual a ele. Eu vou dar um ótimo motivo pro Shanks querer roubar o One Piece. Eu vou dar um ótimo motivo pro Shanks querer roubar um One Piece. Qual? Quando a Robin fala pro Luffy, você quer a arma ancestral que está em Wano? E ele diz, não quero, não tem interesse nisso. Você concorda comigo, não é? Luffy não tem interesse nenhum nas armas. Concordo. Mas as armas, elas têm um papel fundamental no cumprimento da vontade de Joy Boy. Faz sentido. E o Luffy não tem vontade nenhuma de fazer nada com isso. Nem ele, nem o Roger tinha, nem o Gaban, nem o Hylig. Nenhum deles tem vontade de fazer absolutamente nada em relação às armas ancestrais. Perfeito. Então, deixa eu só fazer um parêntese nisso que você falou. Perfeito. Isso já destrói completamente o argumento político da luta de classes em One Piece. Porque, literalmente, o Luffy, como ele não quer as armas, ele não quer usar as armas pra derrubar o governo mundial. O Luffy nunca disse que quer derrubar o governo mundial. Nunca. Exatamente. Mas aí que entra. Porque, e se o Shanks for quem for cumprir a vontade de Joy Boy? Ele querendo cumprir a vontade de Joy Boy e o Luffy acabando cumprir, mas sem querer, igual ele sempre faz. É o que pode acontecer, entendeu? Tá, mas e daí? Então faz sentido ele querer roubar o One Piece aí, porque se ele tem certeza que o Luffy vai conseguir o One Piece, se ele tem certeza que o Luffy vai conseguir o One Piece, ele sabe que o Luffy não vai querer fazer nada. Então deixa eu entender o que você tá falando. Você tá dizendo que ele quer roubar o One Piece, ou seja, sacanear o menino Luffy, basicamente ser um rato que ele é, porque ele falou isso, né? Literalmente ele falou isso. Mas ele está fazendo isso para o bem do mundo. É isso que você tá dizendo. Inacreditável. Tá vendo? Exatamente. Inacreditável isso. Tá vendo como as agendas são expostas? Eu sou o arrombador de agendas. É inacreditável. É inacreditável isso. Mas é o que vai acontecer, Roberto. Não vai. Infelizmente, o Shanks ele é a criança preferida do Oda. Eu acho que o Oda deve amar mais o Shanks do que os filhos dele. Não, entendeu? Eu já não sei, mas talvez. Ele deve amar mais o Shanks do que os filhos dele, entendeu? Então ele jamais deixaria que a imagem do Shanks fosse sujada, fosse jogada na lama até o final da obra dele. Ele não vai permitir isso acontecer. Enfim. Ele vai terminar o One Piece de uma forma que ele vai querer que nós amemos o Shanks tanto quanto a gente ama o Luffy. Enfim, eu acho que o que tá... Só pra resumir, pra gente encerrar a live, porque já são 3 horas, essa live durou bastante tempo, né?
É o seguinte, o flashback o flashback do Gaban e do Loki, ele basicamente aborda 3 personagens, tá? Ele abordou o Harold, ainda tá abordando, porque é basicamente a história do Harold. Tá abordando a história do Rox, que já foi de Vasco, né? Ou melhor, de Palmeiras. E o Shanks. Esse flashback está sendo para mostrar o Shanks. E este é o antepenúltimo ou penúltimo personagem que falta ser apresentado. O antepenúltimo, né? Por quê? Porque tem 3 personagens que são muito misteriosos em One Piece. Faltava o Rox, mas agora não falta mais, né? Então, faltava mostrar bastante sobre o Shanks. A gente já sabe quase tudo sobre ele, só falta a motivação principal dele, né? Pra fazer o que ele faz. Vamos ver se isso vai ser mostrado. A gente precisa saber sobre o Dragon, né, basicamente, mas a gente já sabe quase tudo sobre ele também, né? Ele quer derrubar o governo mundial porque ele se radicalizou, porque ele é um bucha, basicamente por isso, e precisou do papai pra libertar ele, essa é a realidade, e ele se radicalizou basicamente em cima de uma fake news, achando que o pai dele era conivente com o que aconteceu quando ele não era. Fato. Pode achar ruim, podem rasgar o cu de raiva, pode me cancelar no Twitter. Isso é um fato, tá? E o último personagem que pode ser mostrado é o Imo. Esses 3. Ah, mas e Joy Boy e Século Perdido? Vai ser mostrado no flashback do Século Perdido. Provavelmente o próximo flashback que a gente vai ter vai ser do Século Perdido. Gostaria muito que o One Piece acabasse logo, porque eu não aguento mais vocês. Eu não aguento mais ver a minha obra favorita ser desvirtuada por power scalers, insanos políticos e shippers. Não, vocês não vão vencer, eu não vou deixar. Eu declarei guerra a todos vocês. Não. Você não vencerá, Milgras. Você não vencerá. Não, eu não estou. Eu não estou. Ele é um rato. Ele pode ter, como o próprio Spice falou. Ah, ele quer ser um rato pelo bem do mundo, pelos motivos certos. Ele ainda assim é um rato. Sim. Ele está enganando a própria família. Mesmo que seja uma família de filha da putas. Rato safado. Sim. Eu quero ver o Século Perdido da perspectiva do Imo. Eu espero que o flashback do Século Perdido seja pica. Eu espero que mostre bastante coisa como Xandora. Eu já falei pra vocês algumas vezes que eu imagino o Século Perdido, né, e o Grande Reino como Path of Exile, né? Acho que eu já mostrei isso pra vocês. Eu não tô no navegador certo, porque eu sou burro. Path of Exile é Artificial Sun. Tem uma campanha de Path of Exile 2 que é o Sol que eles criaram. Tem uma civilização antiga que eles criam um Sol de mentira, né? E o Sol era energia, eles usam o Sol pra se transformar numa máquina do tempo, uma coisa assim. É muito bom. Joguem Path of Exile, bem bom a história. Flashback do PCP tem durante 50 capítulos. Pois é, fala do Joy Boy, né? Fala do David, enfim. Como o Shanks saiu de Mary Joyce e não foi caçado pelo governo mundial, sendo que os Goroseis até aceitam ele pra falar de um pirata lá. É simples, Lima May Cry, porque o que aconteceu? Provavelmente o Shanks abandonou Mary Joyce e nunca mais voltou. Lembra que nesse mesmo capítulo é dito que o Harold pode ir pro mundo externo, mas ele não pode falar nada do que acontece lá? Muito provavelmente foi o que aconteceu com o Shanks. E se o Shanks falar alguma coisa, se o Harold falar alguma coisa, eu acho que a marca mostra que eles estão traindo. E talvez seja por isso que o Shanks perdeu o braço de propósito. Porque ele não podia fazer nada pra impedir. Eu acho que é por isso que ele... Porque imagina o seguinte. Olha como são as coisas. O Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, que é a Hito Hito no Mi modelo Nika. Se o Shanks salvasse o Luffy ativamente, muito provavelmente Imo ia saber por conta do contrato que ele estava agindo contra o governo mundial. Porque ele está ajudando a principal Akuma no Mi do Luffy. Ah, mas e quando ele roubou a Akuma no Mi propriamente dita? Ele ainda tinha um braço, então ele ainda tinha tatuagem, então ele ainda era uma lâmina de Deus, né? Então, foda-se, não faz diferença. Ele ainda era aparentemente, né? Ele ainda ele não tava fazendo nada de errado. Ele pegou, mas não fez nada de errado. Não comeu nem nada. Só que, quando uma criança come, e se ele faz alguma coisa pra salvar, ele tá provavelmente literalmente salvando a fruta. Talvez isso ativasse o problema lá. E talvez por isso o Shanks foi obrigado a perder o braço. Não sei, mas é uma teoria que eu fiz agora. Aliás, rapidinho, um adendo que eu pensei aqui. O Shanrock fala assim que o Shanks subiu em Mary Joyce uma única vez, não é? Oi? O que é dito foi que ele foi uma vez só. Sim, ele fala que ele foi uma vez só. Ele foi subir e desceu, sim.
Mas uma questão é que, tipo, por exemplo, o Garlin, que até então era o líder dos cavaleiros, os Cavaleiros de Deus, era tratado igual bosta pelos Boa. Gorosei. Boa. Ah, entendi. Não é? Sim. Então, a questão que eu penso é, e se o Shanks subiu a segunda vez pra conversar com os Gorosei, não é? E aí ele foi falar sobre o certo pirata. Ah, e como é que o Shamrock não sabe? Porque não é, tipo, não é obrigação deles informarem ao Shamrock sobre isso. Ele não tinha que saber. Ele não merece saber essa informação. Não é importante Não, pra ele. talvez, é porque a gente não sabe quem o Pode certo ser. pirata é. É que ele não sabe de quem que ele tá falando. Tem que ver. Não, sim, mas é a questão que eu penso é justamente, é só sobre isso, é tipo assim, até então nada impede do Shanks ter subido de novo pra Mary Geoise e aí o Garlin Não. nem o Shamrock foram informados. Não, a gente provavelmente vai saber isso em breve, né? Porque Sim. já mostrou o que aconteceu com o Loki. Aí o Loki vai acontecer alguma coisa com o Harold agora. O Harold deve voltar pra casa, porque, enfim, vamos ver. Próximo capítulo a gente vai ver. Que tom é esse, Garlin? Falaram uma coisa bem da hora. Foi o gordão da tripulação de Shanks, o Lucky Luke, que roubou a fruta e não o Shanks. Boa, essa é uma boa, gostei. Mas então, se o Shanks fizesse alguma coisa, segundo a minha própria teoria, que eu tirei do cu agora, se o Shanks fizesse qualquer coisa pra salvar a Rito Rito no Mi Modelo Nika, ele... Cara, isso foi uma baita sacada, viu aí, doido? Sabe por quê? Porque sabe quem é a pessoa que fala, que pergunta pro Luffy se ele comeu a Akuma no Mi? Essa foi uma baita sacada, tá? Sabe quem foi o personagem que pergunta pra ele? Foi o Lucky Luke, exatamente. Puxa acho que uma foto da ele faz um desenho no caderno, Eu lembro, fui eu que traduzi isso aqui. Eu lembro, eu estava lá. Isso daqui vai ser sempre o meu... Isso aqui, a Binks no Sake, é o meu maior orgulho. Eu ter traduzido esse capítulo e ter feito a Binks no Sake. Cadê a fruta, caralho? Aqui, vai ser... Roberto, aqui. Inclusive... Aqui, ó, tá vendo? Falou aqui, Inclusive, um paralelo rapidinho com outra obra que eu li, e comentou da questão dos Tenryubitos, né, que às vezes eles podem não ter criado o governo mundial para ser o que ele é hoje. E aí, uma outra obra que eu tava lendo, vamos dizer que tem alguns personagens com poderes especiais, né? E aí, essas pessoas, chega um momento da obra que a gente descobre que essas pessoas, elas lideraram os humanos numa guerra contra outras duas raças que estavam tentando dominar o mundo. E aí, um plot da história é que, tipo, tem a questão lá, tipo, de uma facção, né, muito importante que, entre aspas, governa o mundo humano. E aí ele caça essas pessoas com poderes especiais. E aí, um momento você descobre que essa facção foi criada pelas pessoas especiais para caçar as pessoas especiais. Porque o sangue das pessoas especiais podia ser feito para criar uma arma que conseguia combater as outras raças. Possível. Sim, e o motivo pelo qual os humanos tomaram controle dessa facção, como diz o próprio líder da facção, foi covardia. Entendeu? Eles não queriam mais ser dominados por essas pessoas com poderes, então eles traíram elas e assumiram a facção. Então pode ser que foi o que aconteceu com o governo mundial. Entendi. Entendeu? Tipo, sei lá, ele foi criado por outras raças, né, e tal, e aí os humanos, em algum momento, eles falaram, não vai funcionar assim, e aí eles tomaram o poder, né, da facção e passaram a controlar o mundo eles mesmos, promovendo a caça contra essas raças, justamente para que não houvesse, tipo, essa procura pela história original, por descobrirem que, na verdade, foram as outras raças que temiam, né, o reino antigo, e aí eles criaram essa coalizão de todas as raças para lutar contra eles, e aí depois eles foram traídos e ostracizados, é a palavra? Ostracizados, Sim. Pode ser que é o que aconteceu. É um bom argumento. Eu sempre pensei que em algum momento de One Piece vai ter uma referência a Fullmetal Alchemist. Basicamente no incidente de Chival lá. Lembra quando eles transformaram o país inteiro na Pedra Filosofal? Então eu acho que vai ter alguma coisa assim no Reino Antigo. Sabe por quê? Porque... Mas o que justifica usar Mother Flame por aproximadamente 200 vezes? Né? 200 vezes eu não sei, aí é uma loucura. Tem que ver, a Mother Flame não é a arma, a Mother Flame é energia, não confunda, tá? Mother Flame é energia. Talvez foi um super disparo também. Pode ter sido um super disparo também. Tem que ver como funcionam as armas ancestrais pra isso. Mas de novo,
o incidente de Chival. Por que eu digo isso? Porque a referência mais próxima que a gente tem ao reino antigo são os Shandians, lá em Skypiea, né? E eles faziam sacrifícios, lembra? Eles faziam sacrifícios aos deuses. Então, muito provavelmente, como é que o reino antigo conseguiu a energia que eles precisavam? Talvez eles usassem sacrifícios humanos. Talvez. É uma boa. Tem que ver. Eu acho muito semelhante aos homúnculos. Pois é. Os homúnculos, para quem não sabem, são o subproduto da alquimia humana, né? Quando você tenta basicamente reviver uma pessoa e tudo que você faz é usar os componentes químicos que o corpo humano tem, mas você não tem como trazer de volta a alma, entendeu? Basicamente isso. Perfeito? Legal. Pessoal, a live hoje foi muito densa, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sinto que algumas vezes, quando eu tô cansado, por qualquer motivo que seja, eu não trago a live com todo o entusiasmo e na qualidade que vocês merecem, mas eu espero que eu tenha conseguido fazer isso hoje, tá? Trazendo as correlações, as referências. Eu já tinha lido esse tweet aqui, tá? Sobre o Mosaku, tá? Eu já tinha falado isso também, tá? Depois você dá uma olhadinha lá no. Eu já tinha falado na sobre teoria isso. Depois você dá uma olhadinha na teoria do Punk sobre o nome do Shanks ser algo mais recente. Entendeu? Por isso que o Harold, tipo, reconheceu ele, mas não sabia que era ele, porque conheceu ele por outro nome. Mas quando o Harold ia ter conhecido ele? Então, quando ele tava na tripulação do Roger, ou mesmo quando ele tinha a própria tripulação, porque, por exemplo, o Oden, ele chama o Bug de Bug Giro, mas o Shanks ele chama de Akataro, ele não chama de Shanks Taro. Mas, mas eu entendi, mas faz todo sentido, faz todo sentido. Então talvez não sabe o nome, essa é uma baita leitura. Eles não sabiam que o nome do Shanks era Shanks. Isso... Não tem como ser, porque o Bug chama Shanks de Shanks antes do D entrar. Tá, então já fudeu. Sim, mas não, na verdade ele comenta sobre isso também, que ele fala assim que podem não ter mencionado o nome do Shanks justamente para proteger ele. E como o Bug é uma criança, ele era ingênuo, e aí ele falava sobre isso como se fosse algo tipo tranquilo, porque criança costuma espalhar segredos sem querer. Esse cara, o Will of Marco, é de boa, né? Não, esse é o otário, eu não gosto dele não. Esse é o babaca. Que é o Então, até porque, tipo, algo que ele notou foi que ninguém da tripulação do Shanks chama ele de Shanks, exceto o Bug. Pois é. Enfim, vai ter que ver isso. Oi. O que é o Anabi, que você chamou esse marco de tradutor Anabi? Não é o Anabi, é o Wannabe. O Wannabe é alguém que quer ser alguma coisa, é alguém que se faz parecer ser alguma coisa do que não é. Ele é um Wannabe, literalmente. Esse cara se acha o tradutor, ele não sabe porra nenhuma. Não sabe porra tipo nenhuma. Yamato, I wanna be Oden. Exatamente. Cara, o cara me bloqueou porque eu fiz uma pergunta pra ele. Ele é um otário, ele sempre foi otário, sempre foi otário. É o Milgra safado, você também me bloqueou aqui na Twitch, mano. Eu tô tentando marcar você, não consigo. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a live. Eu vou deixar o VOD disponível, os dois, né? Porque a live caiu algumas vezes, 2 ou 3, ou sei lá quantos vão estar lá, vão estar tudo lá. Depois o Gui faça os cortes imediatamente, ou então quando você puder, tá? E espero que vocês tenham curtido a live. Então. Obrigado por todas as doações. Eita caralho, eu nem vi uma Musume vestido de uma Musume. Puta que pariu, passou até do negócio, né? Meu Deus do céu, tá? Eu vou encomendar a roupa, ou então vou achar a fantasia, foda-se, vai ter coisa, vai ter tudo, tá? Vou adorar ver você vestido de garota fofa, viu, Roberto? Eu vestirei, vou estar de vestidinho, vai estar tudo, pois é, pelo amor de Deus. E aí a gente faz a live jogando, tudo bem? Fechou? Fechou. Então beleza. Valeu, Robertão, bom domingo, bom você. Você também, meu irmão. Você também, viu, Milgras? Valeu. Valeu, Migras. Só pra responder o Spice, se eu te bloqueei foi sem querer, mano. Eu não sei nem como que bloqueia aqui no Twitch. Ô, mano, meu nick tá Xiomar44, tá? Não tô solteiro não, é doido. Eu nunca mostrei a foto dela pra você. Roberto tá namorando. Ô, Roberto, falando nisso, velho. Eu ia passar um testemunho pra você que acabei não falando. Mas eu passei por uma situação muito triste sábado passado, tá? Porque você sabe que sábado passado tinha jogo do Galo. Então, eu já tinha marcado um date com a atleticana, pô, bacana. Já tinha arrumado o lugar, tinha cortado o cabelo pra chegar nela, pá, beleza.
Só que ela não foi. Ela não respondeu nada. Basicamente, eu tomei um bolo. O que não foi uma situação ruim. Não tá? Eu não me importei com isso. O que me deixou bolado foi porque eu tinha arrumado outra pessoa pra sair no sábado, mas não dava porque eu já tinha um encontro. E aí, como eu não pude ir, a outra achou ruim e não saiu mais comigo. Ou seja, perdi 2 dates no sábado. Bem feito. Nossa, bem feito pra caralho. Só assim você aprende. Nossa, você troca o certo pelo duvidoso, bem trouxa. Toma. Fui otário demais, aí Ataques realmente, pegadores. véio, foi triste, Pois é. foi triste. Mas é isso aí, galera, aprendam, entendeu? Não saia com atleticana, só com cruzeirenses. Ó, aqui tá escrito aqui, ó, One Piece volume 114 cover concept. Concept significa um conceito. Tá literalmente falando aqui, ó, no Buru Art. Não é oficial, mas ficou legal, gostei. A arte é muito parecida com a com a do Oda, muito parecida. Bem legal. Mas acho muito difícil. Talvez o Luffy não apareça nessa capa, realmente, porque tá falando do flashback, né? São muito poucas capas de volume de One Piece que não tem o Luffy, tá? Acho que uma ou duas só. 2, 3 no máximo. Fechou? Eu acho que elas são um pouquinho Ganzoca na incompletas, call. não é? Talvez, Ganzoca na call. Pois é, Dark Victor. É isso aí. Enfim, quando é a próxima live? Falou, mano. Tamo junto. No capítulo de hoje, pode ler o que tá escrito na página 3, no quadrinho que aparece o Oro Jackson? Tudo bem. Eu vou ver já que o Samuel pediu. O Samuel sempre deu aqui. Deixa eu só reabrir aqui, Samuel, que eu não lembro. Deixa eu abrir aqui. Aqui, todo mundo sabe que é aqui que eu leio, né? Não tem seguro. Na página que aparece o Oro Jackson. O Oro Jackson aparece aqui, ó. Do terceiro quadrinho, aqui. Valeu, Rapis, você é o cara. Ainda bem que temos você no mundo de One Piece. Um grande abraço, meu amigo. Tamo junto, João Pedro. Obrigado pela moral, mano. Capítulo 3 de hoje, pode ler o que tá escrito na página 3, no quadrinho que aparece o Oro Jackson. Aqui. Fukano toiwaretei, tá? Sekai shuo nashitogeta no ka. Então, basicamente, estão falando que teve alguém que fez o que outros julgavam impossível, né? Fukano, impossível, que é dar a volta no mundo. Né? No quadrinho do Oro Jackson, esse aqui. Dom. Uau! Qual é a dúvida? Bug é descendente de Nika? Tem que ver. Você é Nepopícero, então, né? Fala, volta ao mundo mesmo. Aqui, ó. Sekaishu. Aqui, ó. Sekaishu. Espera aí, deixa eu abrir pra você. Circumnavigate. Não vai ter. Eu odeio isso. Eu vou ter que escrever de novo lá no negócio. Mas por você eu faço, Maluísa. Espera aí. Porque eu não enxergo porra nenhuma, né? Essa aqui é a verdade. Então, peraí. Aqui. Qualidade muito ruim, velho. Os caras deviam aumentar essa porra. Sekai. Aqui, ó. Cadê essa Maluísa? Deixa aqui. Cadê o chat? Aqui, ó. Sekai, esse é o termo. Que significa ao redor do mundo, né? Volta ao mundo. Tá? Fechou? É isso que ele tá querendo dizer. Sair de um ponto, dar a volta ao mundo e voltar pro mesmo ponto. Tamo junto?